Sempre um prazer, um privilégio poder estar compartilhando com as irmãs. E hoje eu quero convidar as irmãs a abrir a palavra de Deus no Salmo 63. O salmista Davi tem alguma coisa interessante aqui para nos ensinar, para nos mostrar. E eu gostaria de colocar, inclusive, como tema da nossa reflexão, quando a alma aprende a esperar em Deus. E o salmista diz no Salmo 63, ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu tens sido auxílio à sombra das tuas, tu me tens sido auxílio à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Até o verso 8, nós ficaremos por aqui na leitura. Minhas irmãs, quem de nós não se identifica em algum momento com o salmista, quando ele diz no versículo 1, a parte final, que ele diz, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta, cansada, sem água. Depois de tanto tempo em oração, às vezes insistindo no mesmo pedido, como foi dito pela nossa irmã Ana no devocionário de hoje, tanto na primeira quanto no segundo horário, ela fez menção à nossa conversão, a conversão de alguém que a gente ora, a gente pede, pedindo por alguém que se converta, ou mesmo até por cura de alguma enfermidade ou de qualquer outra necessidade que se possa colocar diante do Senhor. A pergunta que se impõe não é o que pedir, mas sim em quem nós estamos esperando. Por isso mesmo o salmista Davi vai dizer lá no Salmo 5, verso 3, ele diz, de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. O nosso Deus, segundo o salmista, no Salmo 5, é um Deus que nos ouve, é um Deus que se importa conosco e é um Deus que age em nosso favor. Irmãs, a madrugada de oração, a madrugada tem esse poder, ela desmonta aquela pressa do dia a dia, durante o dia, ela silencia o barulho do dia e ela revela aquilo que realmente sustenta a alma quando às vezes já não existem forças aparentes. E o salmista aqui no Salmo 63, ele vive justamente nesse ambiente. O salmo não nasce no conforto do salmista, não nasce no templo, não nasce no meio de uma celebração. Não, o salmista está mostrando aqui que esse salmo brota do seu coração no momento de deserto da sua vida. Davi escreve quando ele está longe do santuário, longe da estabilidade, longe do conforto, longe da segurança. Tudo que lhe era familiar tinha ficado para trás. E ainda assim, o que brota no seu coração não é amargura, mas uma busca por Deus. E aí ele vai dizer, ó Deus,
Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. Observe, irmãs, com atenção. Davi não começa falando da falta do que ele tem. Ele começa afirmando quem é Deus para ele. Antes de mencionar o deserto que ele estava vivenciando naquele momento, ele reafirma o seu relacionamento com Deus. Antes de falar da sua dor, ele declara o seu pertencimento a Deus. Ele diz e mostra também que Deus representa na sua vida. No verso 1, ele diz claramente: Tu és o meu Deus forte, ou seja, eu pertenço a ti. E ele continua lá depois dizendo: Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, e por isso os meus lábios te louvam. Isso nos ensina algo essencial para a vida espiritual. Isso nos ensina que a fé amadurecida não começa a partir dos nossos problemas, mas a fé amadurecida ela começa em Deus, na nossa confiança no Senhor, em quem Ele é e o que Ele representa para cada um de nós. Quantas vezes nós entramos em oração começando pelo peso, uma lista de reclamação, de murmuração, uma lista de urgência que nós temos na nossa vida. Mas Davi nos ensina a começar pelo fundamento, pela origem, pelo nascedouro da nossa fé. Ele diz: Tu és o meu Deus. Quando isso está claro para a gente, o deserto não define mais a nossa conversa com Deus. E aí o salmista prossegue dizendo: A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja. Irmãs, aqui nós temos uma confissão profundamente honesta por parte de Davi. Ele não espiritualiza o seu cansaço. Ele não finge que tudo está bem. Ele admite que o corpo sente o deserto. A alma deseja, mas o corpo pesa. E quantas vezes nós nos sentimos exatamente assim como o salmista Davi? Isso conversa exatamente e diretamente com esse nosso horário de oração da madrugada. Existem pessoas aqui que estão orando com o coração desperto, sim, mas às vezes o corpo cansado. Mas isso não diminui a nossa oração e nem a nossa fé. Pelo contrário, a Escritura mostra que Deus acolhe esse clamor, muitas vezes frágil, essa oração que já não tem eloquência, mas tem perseverança, tem fé, certeza, esperança de que Deus nos ouve, que Deus se importa conosco e que Deus age em nosso favor. Permita-me, minhas irmãs, usar uma ilustração bem simples. Um pai que vê o seu filho doente não se impressiona com longos discursos, muitas vezes de especialistas. Muitas vezes o que mais toca é o choro fraco, quase sem voz, porque ele revela dependência real. E assim também acontece com Deus. Ele não rejeita a nossa oração, ainda que cansados. Ele a reconhece como uma esperança, como uma expressão de confiança. E Davi então faz uma das declarações mais profundas do Salmo, quando ele diz: porque a tua graça é melhor do que a vida. Irmãs, essa frase só pode ser dita por alguém que já perdeu o controle da situação, por alguém que entende que não tem por si só condições de resolver as coisas. Quem ainda tem tudo sob domínio dificilmente diz isso com verdade, com sinceridade. Mas quem está no deserto, cansado, com fome, com sede, como estava Davi, aprende que a vida sem a graça de Deus pode até continuar,
mas não vai fazer sentido. Aqui está o eixo principal da nossa esperança. A esperança do cristão não está nas circunstâncias que podem ser favoráveis, porque nem sempre são, mas está na certeza de que a graça de Deus sustenta a alma mesmo quando a vida parece se desorganizar, mesmo quando parece que nos falta o chão. Por isso Davi diz que louvará o Senhor enquanto viver. Por isso ele vai dizer: os meus lábios te louvam. Não porque tudo foi resolvido, não porque o seu pedido foi atendido, mas porque Deus permanece digno e fiel. Louvar aqui não é euforia, quando ele diz: por isso os meus lábios te louvam. Não, isso é demonstração de fidelidade ao Senhor. E ele afirma que se lembra de Deus na sua cama, quando ele vai se deitar, que ele medita durante as vigílias da noite. Irmãos, isso é muito significativo. A madrugada não é apenas um horário de oração. Não, ela se torna um lugar de memória espiritual. Davi olha para trás e reconhece: tu tens sido meu auxílio. Versículo 7. E aqui entra um exemplo muito importante. Muitas vezes, quando o presente se parece escuro, a nossa fé se alimenta da memória. E Deus chama a atenção do seu povo. Quantas vezes ele chama a atenção lá no período dos profetas para mostrar tudo aquilo que Deus já havia feito na vida do povo de Deus. Não da imaginação, mas da lembrança concreta da fidelidade de Deus no passado com o seu povo. E conosco não é diferente. Quem aprende a se lembrar do que Deus já fez vai encontrar forças para continuar esperando pelo que Ele ainda há de fazer. E por isso Davi pôde dizer, e nós podemos também: à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. É a parte B do verso 7. Não é a imagem de quem venceu batalha, mas de quem encontrou abrigo no meio da batalha. A sombra não elimina o sol quando ele está escaldante no deserto, mas ela protege do seu impacto maior. Deus não promete ausência de luta para nós, mas Ele oferece para nós o seu cuidado constante. Então nós chegamos a uma das frases mais belas e consoladoras do Salmo, versículo 8, quando ele diz: a minha alma se apega a ti, a tua destra me ampara. Que maravilha! Que bom quando a gente tem essa consciência. Aqui existe um encontro precioso entre responsabilidade humana e graça divina. A alma que se apega, isso é uma decisão, isso é sinal de perseverança, é sinal de fidelidade a Deus. Por outro lado, a destra do Senhor que sustenta. Isso é misericórdia, é cuidado, isso é graça de Deus. Nós nos apegamos, mas é Ele quem nos segura e nos sustenta. Minhas irmãs, vejam que coisa boa. Isso nos livra do desespero, porque não depende apenas de nós. Isso nos livra da soberba, porque não somos nós quem nos sustentamos. É Deus quem nos sustenta. Por isso ele diz: a destra do Senhor me sustenta. Talvez alguém aqui possa pensar ou dizer: eu só continuo porque Deus está me segurando. Essa é uma das confissões mais maduras da fé cristã. E a madrugada nos ensina algo que o dia raramente vai ensinar. A madrugada nos ensina que esperar em Deus não é sinal de passividade, mas é sinal de confiança, é sinal de perseverança. E é continuar orando,
quando já não existem palavras bonitas para se dizer. É continuar crendo quando ainda não há resposta visível. É continuar de pé quando o corpo pede descanso. E aqui está o consolo final do Salmo 63. Deus honra essa espera, não porque sejamos fortes, mas porque Ele é fiel. Talvez o amanhecer ainda não tenha chegado para algumas pessoas. Talvez a resposta ainda pareça distante. O Salmo não vai prometer mudança imediata de cenário, mas ele promete algo mais profundo. Ele mostra para nós que Deus é suficiente para nós quando nós estamos no deserto. O próprio apóstolo Paulo, quando pede a Deus que retire seu espinho na carne, a resposta que ele teve do Senhor foi: a minha graça te basta. E quando a gente entende que Deus é suficiente para nós, que a sua graça nos basta, a alma encontra descanso, mesmo antes do amanhecer, mesmo antes da resposta chegar, mesmo antes de sermos atendidos, de vermos atendidos o nosso pedido. Queridas irmãs, que tenhamos fé para continuar esperando no Senhor. Que nunca venhamos a desistir de estar na presença do Senhor na madrugada. Que não larguemos de mão a nossa fé antes do amanhecer, porque a nossa esperança não está no relógio, não está no nascer do sol, mas a nossa esperança está no caráter de Deus. E aquele que sustenta a alma na noite é o mesmo que renova as forças quando o dia nasce. Que nós possamos sempre lembrar que as suas misericórdias se renovam sobre nós a cada manhã e que as suas misericórdias não têm fim. Que Deus nos abençoe e que nós continuemos perseverando em oração, perseverando na madrugada, perseverando na busca ao Senhor, mas que nós possamos também dizer, como disse o salmista, com confiança: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Que ansiedade santa poder buscar o Senhor ansiosamente. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.